Fala aí pessoal, beleza? Bora lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de tributação, tá bom? Como todo investimento aí, a maioria, né, na verdade, se você conseguir auferir ganhos, lucro, o governo vai te tributar, tá bom? A gente, antes de entrar de fato em qual alíquota que é aplicada nesse mercado de ações, a gente vai entender primeiro alguns conceitos, tá? O primeiro dele é o fato gerador. O que é esse fato gerador? A nossa definição diz assim: tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como de proventos de qualquer natureza, ou seja, ganho de capital. O que é o fato gerador? Fato gerador é o evento que tem que acontecer para que você tenha ali a obrigação de fazer o pagamento do imposto, tá? O que tem que acontecer para que você tenha uma obrigação de pagar imposto? No caso de ações, é essa definição aqui, mas para simplificar aí para você, é o ganho de capital. Ou seja, todo momento em que você tiver ganhos, realizar ganhos, e eu digo realizar ganhos porque se você compra uma ação hoje e daqui a 2 dias ela tem uma valorização, mas você não vendeu, então você não realizou ganho, tá? Você só realiza ganho quando você coloca no bolso o lucro que você teve com a negociação da ação. Então, por exemplo, se você compra uma ação hoje e daqui a um determinado tempo você tem ali uma valorização dessa ação, você não deve imposto ainda. Agora, no momento que você fez a venda da ação e colocou o dinheiro no bolso, aí é fato gerador, tá? Aí você realizou lucro, você realizou ganho de capital. A partir desse momento, você tem a obrigação de recolher imposto pro governo, beleza? Aí, quando você tem essa obrigação de fazer o recolhimento do imposto, as alíquotas são as seguintes: 15% operação normal e 20% operação day trade. O que é day trade? É quando uma operação de compra e de venda são realizadas por um investidor com o mesmo título em um mesmo dia. Então, comprei uma ação da empresa Petrobras hoje de manhã e chegou à tarde, eu vi que ela teve uma boa evolução, decidi vender à tarde, no mesmo dia, é a operação day trade. Vou pagar 20% de imposto sobre o meu ganho, tá? E se eu passei mais de um dia com a ação no meu poder, vendi depois de um dia ou mais dias, aí é a operação normal, 15%, tá? Operação normal é tudo que não é day trade. Comprei hoje, passou um dia, já não é mais operação day trade, é normal, tá bom? E tem dois recolhimentos que. Dois não, né? Na verdade, tem um recolhimento na fonte que é feito pela corretora, que é o famoso dedo duro, que quando você vendeu uma ação realizando lucro, realizando ganho de capital, a corretora recolhe 0,005% sobre o valor da alienação quando é operação normal, e ela vai recolher 1% sobre os rendimentos quando for day trade. Para que isso ocorre? Para a Receita Federal ter conhecimento que você fez uma operação no mercado de ações e teve um ganho, tá? Então ela já vai saber que você tem que pagar imposto. Beleza? E um outro conceito que a gente tem que guardar também é o conceito de base de cálculo, tá? É onde esses 15 e 20% irão incidir, tá? 15%, 20% sobre o quê? Sobre a base de cálculo, que é a diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor de alienação, a venda. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu comprei uma ação aí no mercado a R$ 10 e passou algum período aí, ela se valorizou para R$ 20. Eu vendo esse ganho, poxa, vou realizar, vou vender essas ações para embolsar esse lucro que eu tive. Então, a base de cálculo onde vai incidir a alíquota de imposto, 15% para operação normal ou 20% para operação day trade, ela vai incidir sobre essa diferença aqui, ó. A diferença de quanto eu vendi a R$ 20 e menos quanto eu paguei. 20 menos 10, R$ 10. Tive 10 de lucro ou R$ 10 de ganho de capital, portanto, vai incidir a alíquota de imposto sobre esses R$ 10, tá? Esse é o conceito da base de cálculo. É onde você vai aplicar a alíquota do imposto de renda, tá bom? E um último conceito aqui é o recolhimento. De quem que é a responsabilidade de recolher?
é de responsabilidade do investidor e deve ser recolhido via DARF até o último dia do mês subsequente ao da realização do ganho de capital, o lucro. Então, diferentemente de alguns investimentos, que você tem ali a responsabilidade de recolhimento pela instituição que você opera, então se você está operando aí, sei lá, num título de renda fixa, quando você resgatar, o banco ele já vai reter na fonte tudo que você tem que pagar de imposto. Então é de responsabilidade da instituição financeira. Ações não, a ação é sua responsabilidade. Um exemplo, você realizou ganho e lucros no mês de abril, por exemplo, você vai ter que recolher esse imposto, vai ter que emitir o DARF e pagar o DARF até o último dia útil do mês subsequente, que vai ser maio. Então, realizei lucros, vendi ação realizando lucro no mês de abril, eu tenho que recolher, fazer o pagamento do DARF até o último dia do mês de maio, tá? Até o último dia do mês subsequente ao mês que eu realizei a operação. Beleza? Esses são os assuntos que você tem que levar aí para sua prova quando o tema é tributação no mercado de ações, tá? A gente já vai para a próxima aula e eu te vejo lá. Um grande abraço e tchau, tchau.